Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e aos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Meu amigo, meu irmão, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá nos sininhos das inscrições, aperta daquele sininho lá e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, manda seu joinha e compartilha com seus amigos, tá bom? E você, meu amado, meu irmão, meu amigo, que já é inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, gosta das nossas mensagens, por favor, eu peço a você que compartilhe, repartilhe, partilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local, faça com que essa mensagem, esse conteúdo alcance bastante pessoas, tá bom? Faça com que essa mensagem vá bem avante. Eu serei agradecido a você. Eu sou o evangelista Jailson Jussier e hoje nós iremos ministrar uma mensagem que o Espírito de Deus ministrou no meu coração e a minha alma, que está escrito lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, só a partícula 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. Eu gosto muito dos pormenores, ou seja, das minúcias, dos detalhes que a Bíblia nos mostra. Então segure esse pormenor, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Graças a Deus por essa palavra que é digna de toda aceitação. Meus amados, meus queridos, Igreja de Jesus, nós iremos ministrar hoje, a nossa prédica vai ser, nossa temática, nossa exposição. Segue-me as 3 características de um tal menino. Segue-me as 3 características de um tal menino. Meus irmãos, nós vamos aqui extrair 2 lições aqui. Primeiramente, 2 lições que nós vamos extrair aqui. Primeiro, quando Jesus disse segue-me, há aqui um chamamento divino, há um chamamento de Deus. Jesus estava chamando Mateus para a escola de apostolado, para seu discípulo no seu reino. Então a primeira lição aqui que nós aprendemos é o chamamento. Quando Jesus disse segue-me, aqui um chamamento. Segunda lição que nós aprendemos aqui é de como vamos responder ou reagir esse chamamento. Primeira lição aqui é o chamamento de como agiremos ou de como reagiremos a esse chamamento. Diz o texto: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. O texto diz que Mateus levantou-se. Então, quando Jesus te chamar e dizer assim para você, segue-me, eu vou aqui, quero ministrar uma mensagem profética nessa expressão, segue-me, segue-me, segue-me. Quando Jesus revelar para você e dizer assim, segue-me, de que forma, de que maneira você vai se comportar ou reagir? Nós temos que ter uma postura para o chamamento de Deus, para nós pregarmos o Evangelho aos pecadores perdidos. E de que maneira eu e você devemos reagir? De que maneira nós devemos ter a nossa postura quando Deus revelar esse chamamento, ou seja, esse chamado? Eu aprendo aqui com o texto. E ele levantou-se e o seguiu. Eu vou repetir aqui, levantando-se. De que maneira você vai reagir? Vai ficar parado? Vai ficar neutralizado? Vai ficar estagnado? Você tem que ter uma postura,
E evangelista Jailson, que postura é? Se levantar. Eu vou repetir de novo. Se levantar. Eu vou repetir mais uma vez. Essa é a postura para nós reagirmos ao nosso chamamento. Se levantar. Se levantar. Essa é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Meus irmãos, essa expressão segue-me aparece lá em João, capítulo 1, quando Jesus vai chamar André e depois André vai apresentar Jesus a Pedro, depois Pedro vai chamar Filipe, que é da cidade de Betsaida, e vai apresentar Jesus a Filipe. E agora Filipe vai apresentar Jesus a Natanael. Essa expressão segue-me é de uma conotação de uma escola judaica, rabínica, teológica. Vou repetir de novo. Essa conotação aqui nós extraímos de uma conotação espiritual, de uma escola judaica, rabínica, teológica. Quando Mateus ouve Jesus dizendo segue-me, Mateus entendeu a mensagem, Mateus entendeu o que Jesus queria passar para ele, porque eu creio que Mateus se lembrou de quando ele passou na escola rabínica, na escola judaica, em que uma criança de 10 a 12 anos de idade, ela já tinha que ter o Torá, ou seja, o Pentateuco, decorado pelo seu rabino, decorado todos os livros do Torá sagrado, das escrituras sagradas, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que o judeu acredita que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros sagrados dos judeus. Então, quando Mateus ouve Jesus dizer segue-me, Mateus estava entendendo o que Jesus estava passando para ele. E eu creio que ele se lembrou do seu professor lá na escola talmúdica, que a palavra talmim vem de Talmud. Ele ia para essa escola para aprender o Talmud. E quando um judeu, uma criança ia aprender o Talmud, se chamava Talmidim. Essa palavra Talmidim no hebraico é discípulo, aluno, aprendiz. Então Mateus se lembra de quando o professor estava passando os seus ensinamentos. Mateus, eu creio que ele se lembrou provavelmente da escola, de que ele foi um dia um talmidim. E aqui eu quero declarar que você é um talmidim de Jesus. Você é um talmidim de Jesus. Então havia uma reciprocidade de um talmidim quando recebia os ensinamentos do seu rabino, ou seja, do seu mestre, do seu professor. Havia uma certa reciprocidade, havia uma empatia tanto do aluno, quando ele se apegava ao professor, quando se apegava ao seu mestre, quando se apegava ao seu rabino. Havia essa reciprocidade, esse apego, esse amor, essa lealdade, essa ternura. Então havia essa comunicação, essa comunhão, esse relacionamento. E quando um aluno, um talmidim, um discípulo se apaixonava, se dedicava com lealdade ao seu rabino, ele dizia assim: eu quero ser que nem você. Sabe, essa comunhão, esse relacionamento era tão afinco. Sabe o que é que o mestre ele respaldava para o seu aluno? Ele respaldava essa reciprocidade com respeito. Ele devolvia isso com amor, com carisma. Ele respondia o seu lado carismático. E quando ele via o aluno exaltando, elogiando, ou dando a glória para ele, sabe o que é que o professor, o rabino dizia? E dizia não com exaltação: você quer ser igual a mim mesmo, meu talmidim? Vocês querem ser igual a mim, talmidins? Sabe o que é que o mestre dizia para o talmidim? Ele dizia assim: você quer ser igual a mim?
Ele dizia com respeito, com um lado carismático: então siga-me, segue-me. Assim ele verbalizava: segue-me. Então, quando Mateus passou esse recado, Jesus passou essa mensagem, ele entendeu o recado lá da escola talmúdica, rabínica. Ele entendeu que Jesus agora ia ser seu rabino, que ele estava chamando ele para a escola, e essa escola estava se aprofundando no sentido espiritual, não só em só ser seguidor de um talmidim para um professor, não só uma lealdade, mas ele entendeu isso mais com sentido profundo, Mateus. Então Mateus estava levando isso ao sentido espiritual, estava respondendo a Jesus, como ele sendo talmidim e Jesus sendo um rabino, Jesus sendo um mestre seu. Ele tirou, quando ele aprendeu isso na escola, ele levou isso muito a sério. Então ele respondeu no sentido muito mais profundo do que uma fidelidade de um talmidim ao seu professor. Ele respondeu com um sentido mais afinco e com a profundidade espiritual de seguir Jesus por toda a sua vida. Amém? Então, nós vamos falar sobre as 3 características de um talmidim. E a primeira característica de um talmidim é que todos os talmidins, ele imitava o estilo do seu mestre. Eu vou repetir de novo. O talmidim, discípulo, nós somos discípulos, irmãos. Nós somos eternos aprendizes. Nós estamos na escola do reino, do seu reino, e somos aprendizes, porque talmidim é discípulo, é aluno. Nós somos alunos do seu reino. Então, a primeira coisa aqui, a primeira característica que nós aprendemos de um talmidim, de um discípulo, de um aluno, de um verdadeiro aluno, autêntico ao seu professor, é que ele tinha que viver o estilo de vida do seu mestre. Eu vou repetir de novo. Ele tinha que viver o estilo de vida do seu mestre. Ele tinha que vivenciar o estilo de vida do seu rabino. Então a primeira característica é imitar o estilo de vida. Irmão, isso aqui é tremendo, essa conotação. Então a gente tem que orar como Jesus orou, jejuar como Jesus jejuou, perdoar como Jesus perdoava, pregar o reino como Jesus pregava. As coisas pertencem ao seu reino, os valores do reino, a sua justiça, a sua verdade, a sua santidade. Então, esse é o estilo de vida. Nós temos que ter o estilo de vida que Jesus teve, andar como ele andou, viver como ele viveu, se comportar como ele se comportou. Então, a primeira característica é imitar o nosso mestre. Então o talmidim, ele imitava o seu rabino, ou seja, o seu professor, o seu mestre. E Paulo vai dizer no capítulo 11, parece que é 2 Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então devemos imitar o estilo de vida de Jesus. Irmão, porque ser cristão é o quê? É ter o caráter de Deus, é ter o caráter de Cristo, é parecer com Jesus. Essa é a definição mais simples do cristianismo. Ser talmidim é ter o estilo de vida de Cristo, do nosso mestre, e ter o caráter dele, viver no caráter dele. Amém? Então a segunda característica é a jornada por toda a vida. A segunda característica, quando Mateus ouviu essa mensagem, ele entendeu que ele tinha que seguir Jesus por toda a vida.
Só que a jornada por toda a vida implicava renúncias. E nós vamos ler o texto aqui, versículo 9. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega, ele estava cobrando imposto, ele estava trabalhando, ele era publicano, cobrador de impostos. E a tradição dizia que ele tinha que cobrar os impostos de Roma aos judeus, por isso que os judeus odiavam os publicanos. Então, quando Jesus disse, segue-me, o texto diz que Mateus estava trabalhando, ele teve que renunciar o seu cargo público de publicano, de cobrador de impostos. Então, a segunda característica é seguir Jesus pela jornada toda. Então implicava renúncia, às vezes de família, de pai, mães, irmãos, irmãs, tios, tia, primos e primas. Então implicava o desapego à família, posses materiais, heranças, casas e outras coisas. Então a segunda característica, eu e você não somos talmidim só por um tempo, não. Nós não somos talmidim 1 ano, 2 anos, depois desistimos, não. Como algumas pessoas que entra e sai, passa 1 ano na igreja, depois se desvia, depois volta. Aí passa mais 3 anos, se desvia, depois volta para o mundo. Depois volta para a igreja, depois volta para o mundo, fica nesse vai e vem. Não estou dizendo que as pessoas que estão numa carência, que se desviou e precisa de uma visita nossa, de uma mensagem, de uma palavra de esperança, alguns desviados, não estou falando dos desviados, estou falando das pessoas que brincam. O objetivo do talmidim, quando ele é chamado por Jesus, ele tem que entender que ele tem que ser um seguidor por toda a vida. Nós vamos seguir Jesus. Não é só uma carga horária, não é só alguns meses, não é só alguns anos. Não, por toda a nossa vida. É a segunda característica. E temos que ter algumas renúncias, alguns desapegos. Todo discípulo, todo talmidim, ele sabe que a sua jornada com Jesus é até o fim, até o dia que Jesus vinha arrebatar a igreja, ou até o final da nossa vida aqui na terra. E ele tem que ter essa percepção que ele tem que fazer algumas renúncias nessa jornada até o fim. Não sei se é uma família, se é um emprego. Não é que todo mundo vai ter que deixar de trabalhar no secular. Aqui Mateus tinha que deixar. Ele teve que deixar. Alguns vão deixar, como os missionários, que são os talmidim de Jesus nos outros países, nas outras nações. Então, segunda coisa é a jornada por toda a vida, mas implica renúncia. Não esqueça, renúncia. Terceira característica de um talmidim. O talmidim, quando ele estava na escola, ele recebia do seu mestre, do seu professor, do seu rabino, ele recebia uma transferência de autoridade. Quando chegava a idade madura, sabe o que é que o rabino passava para ele? Quando ele via que ele estava maduro o suficiente, irmão, nós temos que ter longanimidade. Jesus não vai passar logo autoridade e poder logo quando a gente se converte, não. Nós temos que passar pelo processo do amadurecimento. E assim irmão, a conotação bíblica, espiritual, teológica é tremenda para os dias de hoje. Então, o professor, o rabino, transferia essa autoridade para o seu aluno, e ele tem que ensinar no nome dele. Irmão, isso aqui é tremendo, essa conotação espiritual. Ele tinha que ensinar no nome do seu rabino. E hoje a gente recebe autoridade. Eu profetizo que você vai receber autoridade para você pregar o evangelho no nome de Jesus. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Então receba aí essa palavra. E nós temos que esperar o amadurecimento para Jesus nos outorgar, Deus nos outorgar de autoridade, para a gente pregar as boas novas do evangelho.
levar as boas notícias. O evangelho é levar, ensinar e pregar sobre a esperança, sobre a paz, sobre o amor, sobre o Deus que criou os céus e a terra. Nós temos que ensinar. Jesus disse: em meu nome, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus vai dizer assim: em meu nome expulsarão demônio. Nós temos que, no nome de Jesus, quando Ele nos outorgar essa autoridade, ensinar as pessoas que ela tem que deixar o pecado, largar o mundo, largar o sistema e vir para Cristo. Nós temos que ensinar no nome de Jesus que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que você é pecador e que precisa reconhecer o seu estado pecaminoso. Nós temos que pregar e ensinar no nome de Jesus. Irmão, isso aqui é tremendo. Então receba a autoridade de Jesus para você pregar o evangelho aos pecadores perdidos. Amém? Receba essa palavra aí, é simples, objetiva. Amém? Compartilhe aí.